Alô, boa tarde. Esta é a segunda edição do canal Professor Belei desta quinta-feira, dia 24/6/2021. Parece que estamos vivendo as bombas jornalísticas. Esta é mais uma. Bomba, bomba, bomba. Hillary Clinton sabia... Bem, isso eu vou falar daqui a pouquinho. Quero apenas fazer uma justificativa. Dá a impressão, com tantas bombas assim, que nós estamos usando do expediente do sensacionalismo, mas não é. Trata-se sim, hoje, por exemplo, de mais uma notícia bombástica. Eu falarei dela daqui a pouquinho. Uma nota rápida sobre a CPI. A CPI está ouvindo hoje o professor de Educação Física e ex-reitor da Universidade de Pelotas, Pedro Alau, e a médica, que não exerce a profissão, aliás, ela fez questão de dizer que é uma ativista, doutora Jurema Werneck. Eu não farei um longo comentário, aliás, farei um comentário muito pequeno, mas penso será o mais elucidativo possível. Só faltou cantarem o Lula lá, ou melhor, o Lula livre. Os dois que estão sendo ouvidos hoje na CPI só faltaram cantar Lula lá, rouba uma estrela, Lula lá. Eu acho que isso dá bem a dimensão do quão ideológico estão sendo esses dois ouvidos pela CPI de hoje. É uma tremenda palhaçada. Mas sobre CPI é só isso, porque a CPI não passa de um chiqueirinho, como dizemos aqui no interior, para ilustrar um lugar pequeno, que faz um recorte ainda mais pequeno da realidade. Enquanto isso, Bolsonaro está lá no Rio Grande do Norte, movendo e comovendo multidões. A realidade segue o seu curso, mas a CPI vive numa bolha em que se acredita, sim, ser possível derrubar o presidente mais amado do país. Não tem que se esforçar muito para isso, é claro. Bem, vamos à notícia bombástica do dia. Em 2020, no começo de 2020, o presidente Donald Trump disse que o vírus, o Covidão, tinha vindo da China e, aliás, foi o primeiro a chamá-lo de vírus chinês. Ato contínuo, o seu principal desafeto político, a ex-senadora, ou melhor, a ex-secretária de Estado Hillary Clinton, e derrotada nas eleições por Donald Trump, nas eleições de 2016, chamou-o de racista. Por quê? Porque, segundo Hillary Clinton, não havia nenhuma evidência de que o vírus tinha escapado de um laboratório chinês. As falas de Trump deveriam ser condenadas porque era xenofobia, era racismo, era bicicletismo, era, enfim, todo tipo de ismo. Inaceitável numa democracia. Pois é. Bem, hoje, a bomba, mais uma bomba. Essa matéria está no site Human Events e traz a seguinte matéria. Em um telegrama vazado do Departamento de Estado norte-americano em 2009, a então secretária de Estado Hillary Clinton alertou um grupo muito especial, o chamado Cinco Olhos, que o Instituto de Virologia de Wuhan poderia levar a uma preocupação com a proliferação de armas biológicas. Recapitulando, ano 2009, Hillary Clinton, como secretária de Estado, comunica a alguns países de um grupo chamado Cinco Olhos que um laboratório na China, mais especificamente o laboratório de Wuhan, poderia levar aos países, principalmente do grupo dos Cinco Olhos, uma preocupação sobre guerra biológica. 2009, Wuhan, guerra biológica. Acho que está fácil de entender.
Segue a matéria dizendo: esta fala de Hillary Clinton, obtida via WikiLeaks, foi enviada ao Departamento de Estado em junho de 2009, foi enviada pelo Departamento de Estado norte-americano em junho de 2009 para todas as embaixadas dos países membros do Grupo Cinco Olhos, o chamado Grupo Cinco Olhos, antes da sessão plenária do Australian Group de Paris, de 21 a 25 de setembro de 2009. O Australian Group, esse grupo chamado popularmente de Cinco Olhos, é um fórum internacional de controle de exportação organizado para impedir a disseminação de tecnologias e pesquisas que poderiam ser usadas em armas químicas e biológicas. Todas as nações desse grupo, incluindo a União Europeia, mais a Índia, mais o Japão e a Coreia do Sul, ficaram sabendo, portanto, de que em Wuhan se trabalhavam ou se faziam pesquisas altamente perigosas, ligadas a uma possível guerra biológica. O detalhe, claro, é que a China não faz parte ou não fazia parte desse grupo. Bem, o que continua sendo o que foi vazado, a continuação do que foi vazado pelo WikiLeaks, cita Hillary Clinton dizendo o seguinte: acreditamos que é importante focar em tecnologias químicas e biológicas emergentes, tendências no comércio de bens relacionados à pesquisa e ameaças, fecha aspas. No entanto, Hillary Clinton fez também um comunicado especial à França. Abre aspas, os Estados Unidos, isso foi endereçado ao governo francês, abre aspas, os Estados Unidos acreditam que os participantes se beneficiarão ao ouvir sobre essas experiências feitas lá na China, na criação de um laboratório de nível de biossegurança 4, ou BSL-4, no Instituto de Virologia de Wuhan, a partir das perspectivas de controle de exportação e transferência de tecnologia intangível. Estamos particularmente interessados em saber como a China planeja examinar ou fazer pesquisas com pesquisadores estrangeiros ou de países estrangeiros, com a preocupação na proliferação ou com a atenção na proliferação de armas biológicas, fecha aspas. Mais amplamente, diz o site Human Events, mais amplamente sobre a questão do programa de armas biológicas da China, a conversa de Hillary Clinton vazada pelo WikiLeaks conclui dizendo: os Estados Unidos acreditam que os membros do grupo dos desses cinco olhos, estariam interessados em qualquer informação que se possa compartilhar relacionadas às pesquisas feitas tanto na China quanto na Coreia do Norte, especificamente informações relacionadas a 1. Instituto de Produtos Biológicos da China, localizados tanto em Pequim quanto em Wuhan, para incluir análise de imagens aéreas, se possível. 2. Suas percepções sobre as atividades de proliferação de vírus por entidades chinesas. E 3. Preocupações dos esforços do governo chinês para fazer cumprir suas regras de controle de exportação. Bem, então o que podemos concluir deste vazamento das conversas de Hillary Clinton através do WikiLeaks? Que se sabia desde 2009 que algo muito perigoso poderia acontecer, originado lá em Wuhan.
por que nada disso foi levado ao conhecimento, por exemplo, da opinião pública? Ou então, por que os governos, sabedores dessa possibilidade, não fizeram uma pressão política contra a China? Ou seja, em bom português, por que todo mundo ficou quietinho e, de repente, se viu em meio a uma pandemia que se espalhou rapidamente pelo mundo, apoiando o uso de máscaras e vacinas que surgiram muito rapidamente? É claro, todo mundo tem uma teoria hoje. Graças a Deus, o brasileiro hoje não sabe mais escalar a seleção brasileira, mas sabe dizer exatamente onde estão os pontos falhos das nossas observações. Ou melhor, o brasileiro hoje sabe muito mais sobre teoria da conspiração do que sabe sobre a seleção brasileira, o que é muito bom. Bem, um fato é certo, independentemente das teorias da conspiração, que são muitas, podemos constatar objetivamente o seguinte: o que o Dr. Fauci deixou antever no vazamento dos seus e-mails é que o governo Obama, sim, sabia que pesquisas de ganho de função estavam sendo feitas na China, mas mais com participação direta do governo americano, porque não podemos esquecer que isso também é abordado pelo Dr. Fauci, que, aliás, pode ser ele próprio quem esteve à frente dessas pesquisas de ganho de função no laboratório chinês. O governo Obama trabalhou em parceria com o governo chinês para desenvolver um vírus em laboratório. Daí porque não se encontra este vírus, em nenhum animal por aí. E outra pergunta inevitável que decorre desta observação é o motivo, a razão. Por que o governo Obama queria associar-se ou associou-se à China numa pesquisa que poderia servir como guerra biológica? Por quê? Ponto de interrogação. E, já que tocamos nesse assunto, por que justamente no governo Obama é que se tomou conhecimento das centenas de milhares, ou melhor, dos milhões de caixões da FEMA? São perguntas que precisam ser respondidas. Por enquanto é isso. Até depois.